Olá, esse é o programa Sintonia Fina, um programa que discute assuntos relativos à mulher, um programa de empoderamento que traz para você novos olhares sobre o universo feminino. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o machismo no jornalismo. E esse machismo vem sob várias formas. Pode ser tanto para profissional que atua na área, quanto também a forma como a mulher é retratada pela mídia, né? Nós temos um dado aqui, pegando o primeiro aspecto, que 64% do quadro de comunicadores nas redações, nos veículos de comunicação, são formados por mulheres. Apesar desse grande número de mulheres na comunicação, a minoria ocupa cargo de chefia e normalmente ganha bem menos do que os homens. Esse é um aspecto, o aspecto da profissional de comunicação. Por outro lado, nós temos também casos de matérias, quando vocês veem uma matéria num jornal, na TV ou no rádio, retratando, por exemplo, uma profissional do esporte. Ela é sempre vista pelo lado também, pelo aspecto do físico dela. Então ela é a musa, né? Se ela for uma boa tenista, uma boa jogadora de vôlei, ela é a musa. O homem, não, é uma fera no esporte. Se ela vai dar entrevista, quer saber qual a sua alimentação, sua dieta, dica de beleza que você dá. O homem não, fica no aspecto profissional. Quanto tempo de treino, que linha que você adota. Então nós temos essas duas vertentes aí no jornalismo. Tanto o preconceito contra a mulher que atua na área, quanto também a forma estereotipada da mulher nas matérias de jornal. E aí vamos começar esse bate-papo aí falando desses dois aspectos aí de machismo. Eu acho que vale a pena a gente voltar no começo, no significado do jornalismo, né? O jornalista ele é um formador de opinião, ele é uma pessoa que tem conhecimento de muitas coisas, e a mulher na sociedade ter conhecimento de tudo, ser inteligente, ser formadora de opinião, tem uma barreira, né? O machismo nunca possibilitou isso. Então acho que vale a pena voltar nisso. Então, como a mulher vai ter espaço numa profissão que a característica é ter o conhecimento, e uma mulher ter o conhecimento, o homem se sente invasivo nisso pelo histórico que temos na nossa sociedade. Então acho que vale a pena buscar nisso, né, na raiz, né? Por quê? Eu acho que uma das coisas que explica isso é o significado do jornalista, o que a profissão tem de dever, assim. Então acho que isso vale a pena destacar. Intimidar, exatamente. Inclusive até eu peguei aqui um caso que foi de 2016, quando teve aquela campanha virtual Jornalistas contra o Assédio. E aí uma frase que me chamou bem a atenção, que foi quando a pessoa colocou o que o chefe falou para ela: equiparei o teu salário ao dele. Só que aí ela coloca: ele tocava uma editoria, eu tocava 5. Né? Então, para ter ali a equiparação salarial, para que você chegue próximo ao salário de um homem, você tem que trabalhar muito mais, você tem que provar muito mais. É uma luta diária da mulher, né? De provar que ela é capaz para exercer cargos de liderança. E tem outro ponto também, né? Quem são os donos das emissoras? Quem são os donos dos jornais? São homens conservadores, geralmente, a maioria das vezes. Então tem isso também, digo assim, não o chefe de redação, o chefe mesmo, o dono da empresa. O empresário, ele já tem essa mente conservadora, mente machista. Agora, quando você fala do jornalismo, Dani, eu acho que ele se agrava mesmo. Porque o jornalismo supõe você ter um olhar de vanguarda, né? Você ter um olhar adiante, né? Te possibilita olhar a realidade de uma outra forma. E, infelizmente, o que a gente vê nos colegas, e em algumas colegas também, é a reprodução. E aquilo também do que dá lucro, do que dá audiência, a repetição de informar. Até a gente, né? Porque ninguém está invulnerável, né? E a ideologia dominante, né? Mas, assim, a gente podia esperar coisas melhores do jornalismo. Eu acho, sendo jornalista... Como formador de opinião, deveria quebrar paradigmas, né? E além da pauta rasa, da repetição dos bordões publicitários, sim, né? Então, me mexe mesmo essa questão. Eu acho que isso se permeia todas as áreas profissionais,
Mas no jornalismo ele se agrava. Ele se agrava, justamente porque mexe com o imaginário popular, né? O imaginário popular. E a gente percebe que o trabalho da mulher também fica um pouco pior dependendo da editoria da mulher jornalista, dependendo da editoria que ela trabalha. Isso a gente vê muito em esporte e política, principalmente, que são áreas predominantemente masculinas, né? São chamadas de áreas que o homem domina, esporte, política. Eu vou até relatar aqui para vocês, relatar para o público, uma experiência pessoal que eu tive. Uma vez eu estava no plantão, eu não cobria, não era setorista de esporte, mas o meu plantão calhou de ter uma final de um campeonato regional, isso série D, né, do campeonato. E aí terminou o jogo, eu fui entrevistar o técnico e ele foi andando, assim, obviamente ele percebeu que eu não era ali daquele meio, ele não me via sempre ali, né, foi uma situação bem esporádica. E ele foi andando, falando comigo e eu acompanhando, fazendo a entrevista, e ele foi indo lá para os recôncavos do estádio. Quando eu dei por mim, estava entrando no vestiário. Eu fiquei constrangida, eu percebi que ele fez uma pegadinha comigo, e aí eu voltei, eu falei, então eu acho que ele está dando por encerrada a entrevista. Né? E assim, a gente percebe que tem muito disso, até voltando nessa questão das jornalistas contra o assédio, tem uma frase bem parecida, né, com essa situação que eu peguei. A pessoa fala que, podemos fazer a entrevista dentro do meu carro. Né? Então, aquela coisa de, na política, olha, eu te passo uma informação exclusiva, mas vamos tomar um drink, tem muito dessa coisa, de misturar ali o papel da mulher e o papel da profissional, de eu passo uma exclusiva para você, mas o que eu levo em troca, né? Coisa que o homem não passa por isso. Eu trabalhei 1 ano com jornalismo esportivo e vivi muito disso, assim, desde os jogadores, eu ia a campo, os olhares, e também furo, tem uma coisinha para te contar, vem cá, mas vamos tomar um vinho aqui comigo, entendeu? Então tem muito disso no jornalismo esportivo, assim, acho que no política você trabalhou também bastante. Eu acho que a relação é um pouco diferente. Eu acho que na questão do esporte, eu acho que está no domínio do assunto, inclusive pelos colegas. Então, uma mulher, e a gente discutiu isso em alguns dos nossos programas sobre quando a gente fala mulher no futebol, tal, do machismo no futebol, eu acho que no esporte está sobre o conhecimento do assunto, porque supõe que mulher não entende esporte. Na política, a relação é de poder. Né? Então, o político se sente no direito de dar uma cantada ou de fazer um convite, porque a relação, ele se sente com poder sobre aquela pessoa. Então, aí não é nenhuma questão de conhecimento, é uma questão do poder do homem, que é um senador, até mesmo um vereador, um prefeito, que se sente no poder político e no poder de também fazer esse tipo de proposta. E é muito difícil você precisa se colocar até mesmo no tratamento. Às vezes você vai chamar a autoridade de senhor, não precisa, pode me chamar de você. Aconteceu comigo. Pode me chamar de várias você. Vezes, eu cobria política, várias vezes aconteceu de eu falar secretário, não, você tem que me chamar pelo nome, senão eu vou te chamar de jornalista. Eu falei, pode me chamar de jornalista. Eu falava secretário não. Porque justamente que aí também tem a questão de você, principalmente, tem que assumir essa postura do distanciamento. Né? Então, assim, quando você trata dessa forma, você também assume uma postura de distanciamento dessa fonte, né? Mas é um desafio muito grande para a mulher, eu acho que na política, sobre esse aspecto do poder, né? Olha, eu sou o senador, mas eu sou o prefeito, né? Então, é um complicador. E aí, voltando à questão inicial que eu também coloquei, né? Coloquei 2 aspectos aí, tanto da profissional como a forma como o jornalismo retrata a mulher. E aí a gente percebe como existe uma predominância de cargos de liderança nas redações de homens, são aqueles que definem a pauta, quem não é da área. O que é definir a pauta? Olha, hoje no jornal nós vamos tratar disso, disso e disso. A manchete vai ser essa. Então você definiu a pauta, a linha editorial, se você vai cobrir dessa forma ou daquela forma.
Essa é a definição de linha editorial. Como a maioria dos cargos de liderança ali dentro, seja chefe de reportagem, editor, editor-chefe, é ocupada por homens, o que você percebe é uma abordagem machista também nas matérias que tratam de mulher. Com certeza. Aquilo que a gente falou, e você percebe que atletas, por exemplo, pouco importa tudo que ela sofreu, tudo que ela conquistou, né? Para conquistar, né, aqueles títulos, enfim. As atrizes norte-americanas, elas começaram a questionar a abordagem das entrevistas no famoso tapete vermelho. Porque quando ela chega no tapete vermelho, exatamente. Mas nossa, você tá com vestido. Qual estilista? Isso, né? Dior, né? Quanto custou? Essas joias que você tá usando. Né? Né, isso faz parte também, porque normalmente os vestidos são emprestados, as joias também são emprestadas para aquele momento, então tem todo um merchan nesse sentido. Mas elas começaram a reclamar porque para os homens a pergunta era outra, era que falava do personagem, qual foi o desafio daquela cena. Para entrar no papel, que às vezes precisa, né, ou ganhar massa ou emagrecer. E para elas não. Então também já houve um movimento nesse sentido da abordagem. E outro exemplo que a gente teve aqui foi da repórter que foi demitida por denunciar o cantor que assediou. Né? E, aliás, a campanha Jornalistas contra o Assédio foi justamente por causa disso. Quer dizer, a pessoa é assediada, ela denuncia e é demitida na sequência. Então, eu acho que é papel da imprensa também quebrar com esse preconceito, com esse estereótipo, né? Essa visão machista que existe contra as mulheres. Então, tá bom, gente. Olha, eu agradeço aqui para todos que nos acompanharam. Esse é um tema que certamente deve voltar aqui no nosso programa, porque tem muito o que ser falado, porque os meios de comunicação têm um papel muito importante daquilo que a sociedade vive, dos padrões, dos estereótipos, e a gente precisa acabar com o preconceito. Então, acho que o profissional de comunicação tem que atuar dessa forma, acabar com preconceitos e colocar a mulher onde ela quiser, nos espaços de poder, seja como ela se sentir melhor. O Sintonia Fina vai ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Mande suas sugestões, acompanhe a gente aqui pelas redes sociais, se inscreva nos canais, curta a nossa página, enfim, fique à vontade para estar sempre com a gente. Até mais. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a casa e me livrei do resto.